Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li nesse último mês. Foram acho que 9 leituras, 9, 10 leituras. E todas elas foram muito boas, de verdade, assim. O livro com a nota menor de todos eles foi 3,5. Isso é uma nota média, então assim, um livro entre 10 que tiveram notas boas foi um mês de leituras incríveis. Antes da gente ir pro vídeo em si, queria pedir já o like pra vocês, deixa o like aí e se inscreva no canal caso você não seja inscrito para ajudar no engajamento do vídeo. Já me contem nos comentários quais foram suas leituras favoritas desse mês. E outra coisa que eu queria falar pra vocês antes da gente ir de fato ao vídeo é que a gente tem produtos novos na lojinha. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, a gente já vai estar com as vendas abertas para os nossos novos produtos. Então, além das ecobags, a gente agora também tem camisetas. Temos 4 estampas novas, Harry Styles, It Cois, Crepúsculo e Heartstopper. Todas essas estampas a gente também tem na versão das ecobags. E você pode comprar tanto pelo nosso site agora, quanto pela Shopee. Os dois links vão estar na descrição. E tem camiseta do P ao Extra G, tem ecobag de todas as estampas, então as antigas ainda estão valendo, tanto para as camisetas também. Então a gente tem camiseta da Evelyn Hugo, da Taylor Swift e de Torturado disponível também. E é isso, espero que vocês gostem. E é isso, agora vamos então de fato pro nosso vídeo de hoje. Como eu disse, eu li muita coisa nesse mês e eu vou começar falando para vocês sobre um livro que me tirou da zona de conforto assim demais. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar sobre ele tão abertamente assim ainda. Eu tô falando de Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Este é um livro que a gente vai acompanhar um romance LGBT entre a Carmen, é um romance que tem ali ficção, mas também é autobiográfico, com uma namorada que ela teve e como esse relacionamento foi muito tóxico e muito prejudicial para a vida dela. Então, assim, é um livro com vários capítulos pequenos e todos eles tão intensos que você precisa ficar, tipo, 5 minutos pelo menos pensando em 2 páginas que ela escreveu. Caso você já tenha vivido uma relação tóxica, seja com agressão física ou psicológica, ou os dois, este é um livro que precisa ser lido com muito cuidado, porque tem muitos gatilhos aqui, e ela fala de uma forma tão intrínseca também que você fica se sentindo mal. Eu acho que até mesmo pessoas que não tenham passado por situações parecidas vão ficar com o coração muito sentido. Este é um livro que eu marquei um monte de coisa. Ele tem um estilo diferente também, porque a narradora, ela em determinado momento fala você para si mesma, em outros momentos ela conversa consigo mesma na primeira pessoa, como eu. Então isso define muito bem também os momentos exatos, porque principalmente quando ela volta pro passado, ela fica como você se deixou entrar em uma relação assim, como você aceitou tais coisas acontecerem com você. E quando ela volta também pro presente, né, ela usa muito eu, né, eu não consegui entender o que estava acontecendo naquele momento. Então isso faz muito sentido, porque as pessoas que passam por esses relacionamentos degradantes, muitas das vezes não sabem como sair ou como se deixaram entrar em relacionamentos assim. Então é um livro que vale muito a pena a leitura. Eu queria ler alguma coisa aqui pra vocês dele, porque assim, gente, de verdade, eu dei 5 estrelas, eu favoritei. É um livro que ele é difícil de falar sobre ele porque ele tem muitas coisas, então esse é um livro que também eu recomendo a releitura porque, além de tudo, é um livro muito inteligente. Ela tem referências ao cinema, à literatura, à arte em si, então tem muitas coisas que ela faz esse vínculo da realidade dela com essas coisas culturais, então acho que vale muito a pena também, em determinados momentos, você parar a leitura e ler algo sobre aquilo que ela estava falando. Uma frase do livro que fala bem assim: imagina um dia que vou convidar jovens para tomar chá com queijos e conselhos e poderei dizer: pessoas que parecem iguaizinhas a vocês podem machucá-las. Não só pode acontecer, como provavelmente vai acontecer, porque o mundo está cheio de pessoas machucadas que machucam as outras. Tem uma outra parte também que ela fala bem assim: o seu coração parecia uma casca de machucado que já estava infeccionado. Galera, tem umas frases muito tocantes que ela fala assim também: eu sentia falta de mim mesma. Tem essa frase bem curtinha também que ela fala bem assim: a verdade é que qualquer pessoa que saiba seu nome pode te machucar e partir ao meio. Então assim, é um livro com um monte de frases muito bonitas e tristes e que pode ser sim gatilho para muitas pessoas por conta de relacionamentos abusivos, mas que vale muito a pena a leitura para ter essa ligação também, entender um pouco mais sobre
como as pessoas que passam por isso se sentem. Então é um livro que eu recomendo demais, 5 estrelas, e que eu favoritei e que vou continuar falando por muito tempo. Então assim, leiam A Casa dos Sonhos. Em seguida, eu li um livro nacional que eu já queria ler há muito tempo e a capa é toda bonitona. E eu tô falando de Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso. Este é um livro aqui bem estranho, mas que tem um futrico, uma fofoca ali muito boa. E a gente vai acompanhar já no primeiro capítulo a babá de uma criança sequestrando essa criança. E a família dessa criança é muito desligada, o pai é quem fica mais dentro de casa e a mãe é que traz todo o dinheiro, praticamente. Então, assim, nesse dia o pai não estava em casa, a mãe estava trabalhando. E a babá aproveita desse momento e leva a criança consigo para uma viagem, né, para fugir de São Paulo, se eu me engano. E a gente vai acompanhar tudo o que acontece, então, antes desse dia que ela rouba a criança, até o dia em si dela vivendo ali com a criança durante essa viagem. A gente vai entrar também muito na história da relação desse casal, então a gente vai entender onde que começou a dar errado, como que eles se conheceram e como que as coisas foram desandando. A gente também tem aqui outro casal que é sáfico e que é muito legal também de ver a relação dessas duas mulheres e você entender também como que acontece essas motivações, mas o futrico mesmo aqui desse sequestro, você fica o tempo todo acontece alguma coisa pra dar errado e os pais são meio desatentos e isso acaba ajudando essa babá a sequestrar. O final é muito bom também. A escrita nos momentos que é narrado pela babá é muito bonita, então fala muito sobre como essa babá tá se sentindo e por que que ela sequestrou essa criança. É um livro que eu li super rápido também, eu acho que foi em menos de 2 dias, 1 dia e meio, eu acho que eu levei só pra ler. Então, assim, vale muito a pena. É pequeno, eu dei 4 estrelas porque eu acho que o final deixou ali um pouco anticlimático, mas mesmo assim é um livro muito bom, de verdade. O próximo livro que eu li é mais um que deixa você doido, você não consegue entender nada. Eu passei praticamente mais da metade do livro sem entender e depois da outra metade eu continuei sem entender. Então assim, é um livro que vai te fazer pensar em muitas coisas? Vai, mas o tempo todo você vai ficar pensando, será que sou burro? E a resposta vai ser sim, porque acho que até hoje não entendi de fato o livro, mas é muito bom. E eu tô falando de Piranesi, da Susanna Clarke. Este é um livro que foi vencedor do Women's Books Prize. E ele... Como que eu posso explicar? Esse é um livro que a gente vai acompanhar o Piranesi, que é um cara que vive em uma grande casa. E essa casa tem várias realidades dentro dela. Então, sim, tem ficção científica aqui. Mas não somente isso, acho que tem fantasia também, um pouco de drama, então é muita coisa esse livro aqui, em 200 e poucas páginas. E o Piranesi mora nessa casa e todo dia ele vai em um quarto novo dessa casa e nesse quarto ele tem ali representações do mundo real, mas também representações de momentos históricos. Então essa é uma coisa muito louca, de verdade. E esse livro vai falar muito sobre a solidão, porque o Piranesi é a única pessoa que mora nessa casa, além de uma outra pessoa que aparece em outro momento, que faz ele pensar sobre a própria vida. Mesmo assim, ele já não sente a necessidade de ter contato com outras pessoas, porque ele já estabeleceu ali a sua vida daquela forma e ele não tem mais necessidade de procurar outros contatos humanos. Então essa é uma coisa muito louca, muito filosófica. Eu sei que esse livro aqui foi escrito pela Suzane no momento que ela estava muito triste com a própria vida e ela estava muito isolada também. Então acho que muito do Piranesi aqui representa o que a autora estava sentindo na época que ela escreveu. Tem vários momentos ali mais pro final cheio de ação e muitas coisas acontecendo, mas eu já falo, é um livro que ele é muito confuso, muito difícil de ser entendido, em muitas partes você vai ficar sem nenhuma resposta, no final você tem algumas respostas e você vai entender qual é a motivação da história ser tão confusa assim, mas é um livro que realmente pra mim me faltou alguma coisa. Dei 4 estrelas porque no final eu acabei lendo assim e fiquei, gente, mas tá, o que que era pra ter, qual era o sentido do início da história pra esse final? Só que é um livro incrível e que faz você pensar em muitas coisas, principalmente sobre essa questão da solitude e da solidão. Um livro muito bom e que vale muito a pena a leitura. E essa edição aqui da Morro Branco também tá lindona, capa dura e brilha, assim, então vale muito a pena. Como eu disse, né, no início do vídeo, eu não li nenhum livro que foi ruim, então assim, eu tô falando muita coisa deles porque realmente são todos livros muito bons
E aí eu li mais um livro que tá como finalista de um prêmio lá fora, e esse é um livro nacional que tá concorrendo a prêmio lá fora. Eu tô falando de Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Este é um livro aqui que a gente vai ler a história de dois irmãos, um com pele escura e um com pele mais clara, e vai falar muito sobre cotas raciais também nas universidades públicas. É um livro que eu marquei um monte de coisa, mas, mais uma vez, é um livro que ele é um pouco complicado de ser lido em alguns momentos, porque o autor, ele não faz o uso das pontuações, então, assim, tem momentos que nem vírgula ele usa, e isso dificulta um pouco a leitura, mas eu acho que foi proposital, né, de fato, porque é uma história para ser mais intensa mesmo. E aqui a gente vai falar muito sobre essa questão mesmo das realidades brasileiras e de como pessoas com pele mais claras, elas são mais bem vistas e entendidas do que as pessoas com peles mais escuras, mesmo sendo de uma mesma família. Então a gente tem aqui um pouco das realidades brasileiras também de grupos políticos que vão em protestos, né, e como a polícia reage com esses jovens, principalmente jovens universitários, então fala muito sobre isso também. Tem muitos diálogos muito bons aqui entre o personagem principal e a mãe dele, né? Porque ele muitas das vezes pergunta por que a mãe criou a família com essa pegada muito mais de pessoas brancas, né? Por que não deu pra ele todas essas referências de pessoas negras? E aí a mãe fala que ela tinha medo mesmo da sociedade, de mostrar, né, sobre essas referências das lutas raciais e em determinado momento os filhos dela serem alvos das polícias e tudo mais, né, do racismo. Então tem diálogos muito intensos, muito intrínsecos aqui e que eu acho que vale muito a pena a leitura. Ele tá como finalista, eu acho, semifinalista do Booker Prize lá fora. Ele estava concorrendo também ao Prêmio Jabuti aqui no Brasil, mas ele perdeu para Torto Arado. É muito, muito bom de verdade, com frases muito impactantes, diálogos muito bem pensados. Eu dei 4 estrelas só porque teve 3 narrativas aqui nessa história e as 3 continuaram em aberto no final do livro. A gente tem ali um momento de ápice, que uma coisa muito importante acontece e que envolve essas 3 histórias que o autor abre aqui no livro, e ele não fecha nenhuma das 3, mas é um livro muito, muito bom também. Agora a gente chega no único livro que foi com uma nota menor do que 4 estrelas, e eu tô falando de Eu Sou a Lenda, do Richard, pera, do Richard Matheson, não sei se fala assim. Esse livro é muito bonito, né? Ele tem capa dura também, nessa edição toda bonita aqui. Só que, gente, esse é um livro que a gente vai acompanhar, eu acho que muita gente já conhece na história. A gente vai acompanhar um cara que é o único cara que sobreviveu a uma pandemia, um surto de alguma doença, e todo o resto da população virou zumbi, meio vampiro, é uma coisa bem doida. Acho que eles são mais vampiros do que zumbis. E aí a gente vai acompanhar então essa narração de um dia após outro sobre um cara que está sozinho no mundo e que tem tentado ali se manter bem e vivo durante todo esse tempo. Se eu fosse ele, eu já tinha desistido, gente, porque é muito difícil todas essas coisas que ele tem que fazer. Não sei porque ele continuou tentando, eu teria saído de casa e deixado os vampiros lá pegar. Mas a gente vai acompanhar 300 e tantas páginas dele tentando sobreviver. E no final, o final é a melhor coisa, porque tem ali uma reviravolta, só que ele não continua a falar sobre o final, né? Acontece uma coisa ali que é como se fosse um cliffhanger. Tem ali, de fato, um aparecimento de outras histórias, né? Porque ele vai voltar no passado, quando ele tinha uma família. Então ele vai falar muito sobre esses momentos felizes que ele tinha com a esposa. Então tem esses momentos mais dramáticos. Mas no geral, assim, é um livro que você vai acompanhar ele falando sobre como ele arrumou a casa para os vampiros não entrar, ele saindo de casa durante o dia para pegar comida. Então é só isso, sabe? Dia a dia de um cara vivendo sozinho no mundo. 3,5 é um livro muito legal, assim, para passar o tempo, por mais que seja denso, as páginas vão bem rápidos, então, assim, vale a pena a leitura também. Depois desse, eu li um livro super total, assim, a vibe diferente e bem mais dramático e introspectivo, e eu tô falando de Confissões de uma Máscara, do autor japonês Yukio Mishima. Este é um livro que eu recebi da Companhia das Letras e quando chegou eu fiquei muito ansioso para ler porque é um clássico, né, da literatura LGBT, e aqui a gente vai acompanhar uma história autobiográfica com um pouco de ficção, claro, sobre o autor, e ele vai falar sobre como ele se descobriu homossexual
e como ele teve que usar essas várias máscaras durante toda a sua vida para agradar a família, amigos, sociedade no geral. Um livro dividido entre infância, juventude e a época adulto do personagem. Então a infância e a adolescência ali são os momentos mais legais, que é quando ele fala sobre aqueles sentimentos que ele não consegue entender, quando vê os colegas de turma, e ele fala muito bem sobre isso, né, sobre essa questão de se sentir errado no mundo, por mais que para ele pareça certo, né, tudo que ele tá sentindo. É um livro escrito em 1948, 49, assim, então faz muito tempo, e ele fala muito sobre como ele percebia o mundo de uma forma diferente, né, de uma forma mais delicada, e como ele teve que tirar essa delicadeza do dia a dia dele para se adaptar, né, com a sociedade, o que a sociedade esperava dele. Então, assim, ele vai entrar pro exército, vai ter que fazer um monte de coisa, assim, que ele não sentia tanta vontade, né? Ele queria ser escritor, mas o pai não ia aceitar. Ele tem que se adaptar a partir do que as pessoas querem e ele nunca pode viver, de fato, o que ele queria ser. Então é um livro bem triste por conta disso. A gente também não vai ter nenhum acesso a nenhum romance que ele teve com outro cara aqui. A gente vai ter mais só sobre essas questões da tristeza e tudo mais, dessas máscaras que ele teve que usar durante toda a sua vida. É um livro que eu dei 4 estrelas e que vale muito, muito a pena a leitura também. Agora a gente vai chegar a uma sequência de 3 livros que eu dei 5 estrelas, já dando spoiler da nota de todos eles. Porque, gente, foram 3 livros incríveis. Esses daqui vão ser os meus 3 próximos vícios, que eu vou falar, como eu falo de Torto Arado e de Evelyn Hugo e essas coisas assim. Agora eu vou falar desses livros aqui. O primeiro deles, eu já faço a pergunta: como seria se o nosso mundo, né, se o Brasil matasse crianças do sexo feminino assim que elas nasciam? Sim, isso acontecia lá na Coreia do Sul, que é então o nosso plano aqui de Kim Jong-un, nascida em 1982. E essa é a realidade aqui do livro. A gente vai acompanhar a Kim Jong-un, que no início do livro ela tá tendo... Ela fala que tá escutando vozes de todas as mulheres que ela já teve contato durante a vida. E aí você já fica intrigado. E no decorrer do livro a gente vai acompanhar também a infância, a adolescência, juventude e ela já adulta. E assim, é um livro muito intenso. Ele tem uma pegada jornalística em alguns momentos, porque ele traz dados sobre a Coreia do Sul, né? Principalmente sobre essa questão da relação do gênero masculino e feminino. Então a gente vai ter muito aqui sobre essa história muito doida que infelizmente acontecia de fato na Coreia do Sul. Mães eram obrigadas a abortar filhas, porque eram filhas, simplesmente por isso, porque a Coreia do Sul exigia que tivesse mais homens na sociedade. Então, assim, é muito doido de pensar nisso. É muito chocante. E a gente tem aqui 2 irmãs que vão falar sobre como foram as vidas delas. A irmã mais velha da Kim, ela tem que fazer um curso ali na faculdade que ela não queria, simplesmente porque ela não teria chance de ter emprego caso ela fizesse o curso. Tem uma parte que a Kim, ela vai ficar grávida, né? E aí ela escuta de uma roda de conversas assim: nossa, a vida de mães, né, mulheres que só geram filhos é muito mais fácil porque os homens têm que sair trabalhar e dar tudo pra elas e elas não precisam fazer nada. E quando ela escuta isso é quando ela começa a se sentir muito mal, porque não foi porque ela quis parar tudo. Ela tinha que parar tudo porque as oportunidades quando ela engravidou pararam de aparecer. Ela, quando teve o filho, foi despedida do trabalho que ela tinha. Então não era a realidade que ela queria, parar toda a sua vida para cuidar da criança. E quando ela ouve isso de várias pessoas, é quando ela entra nesse momento de síncope, né, meio surtado, que vai dar assim um outro ar pro final do livro. Esse é um livro muito, muito intenso e que faz você pensar em muitas coisas e que traz muitos dados ali sobre a sociedade sul-coreana e que faz você pensar em muitas coisas também. Então, assim, 5 estrelas, um livro incrível. E esse daqui eu ganhei da Mai Mai também, então obrigado, Mai Mai, por destruir a minha felicidade enquanto eu lia, mas gostei demais. E é isso, gente. O próximo livro também é mais um livro asiático, esse daqui agora é japonês e foi nossa leitura cultural do mês. Eu tô falando de Querida Combine, da autora Sayaka Murata. Este é um livro também que eu entrei assim com baixas expectativas. Gente, na página 50 eu já tinha marcado 10 vezes o livro, eu já tinha chorado 2 vezes, eu já tava marcando a terapia, porque, caras, que livro incrível! Este livro aqui eu dei 5 estrelas também e eu tô pensando em favoritar.
Eu não estava esperando receber tantas coisas que eu recebi aqui da Sayaka. Este é um livro que ele é considerado já um clássico contemporâneo do Japão. Ele tem 1 milhão de exemplares vendidos somente no Japão, então assim, é muita coisa. E aqui a gente vai acompanhar a história da Keiko, que é uma mulher que ela trabalha numa Combini, que é como se fosse uma loja de conveniência, e já faz praticamente 20 anos que ela trabalha nessa Combini. E aí você vai entender por que, que ela não mudou de emprego e tudo que aconteceu durante a vida dela. Ela vai falar sobre a infância dela, e ali na página 50 já é um momento que eu me emociono muito, porque provavelmente ela tem autismo. Eu não sei, eu não posso falar de fato, mas porque eu não fiz psicologia. Eu tentei procurar resenhas sobre, mas também todo mundo fala que pode ser que tenha, né? A autora mesmo do livro não fala sobre isso. Mas a Keiko, quando ela é criança, ela entende o mundo de uma forma muito diferente dos outros. A mãe dela, e não somente a mãe, né, os amigos, as mães dos outros colegas dela de turma, julgavam muito ela. E ela tinha, de fato, ali umas ações bem estranhas, né, para uma criança. Por isso que a gente pensa que ela tem um aspecto de autismo aqui. E aí, quando ela chega ali, né, por volta dos 10, 12 anos, que mais pessoas começam a perguntar por que você está agindo assim, ela começa a se silenciar. Então, ela começa a fazer só o que as pessoas fazem. Então, tudo que ela faz ali, tudo que ela começa a gostar é porque outra pessoa gostou antes. Ela começa a ter um medo de ser o que ela queria ser, porque as pessoas iam julgar ela. E ela se torna uma mulher silenciosa, uma mulher que só aceita o que as outras pessoas falam. E é quando ela entra na faculdade, né, que ela tem ali esse vislumbre das outras realidades, né, e ela percebe, nossa, como as pessoas são diferentes, que ela tenta ali se adaptar e mesmo assim ela não consegue. E aí ela consegue esse emprego na Combini. A Combini é como se fosse um emprego para universitários. E ela entra nesse emprego e ela nunca mais sai. E aí ela é muito julgada porque ela não consegue de fato sair dali e se adaptar à sociedade. Na Combine ela encontra o seu mundo, tudo que faz sentido para ela, e as pessoas que entram e saem dessa Combine, né, esses novos trabalhadores, sempre traz alguma coisa para a vida dela. Então ela começa a se vestir de uma determinada forma, ela começa a falar de uma determinada forma. Então é um livro que vai falar sobre isso, sobre como as pessoas precisam se adaptar socialmente, e quando você não se adapta, elas vão te julgar. Então a sociedade está o tempo todo te exigindo que você faça algo, que você tenha ali um papel na sociedade, e quando você não tem esse papel, a sociedade vai te julgar de novo. Então é um livro que vai fazer você pensar em muitas coisas nesse estilo. E depois da metade do livro, claro, vai ter ali um personagem que aparece na história para dar essa modificada na narrativa, e é o total oposto da Keiko. Então, assim, é um homem que fala tudo o que pensa, que age como quer e que faz o mundo dela, né, essa coisa que estava muito certinha, sair dos eixos. E assim, é muito doido ver esse paralelo, né? Eu acho que a autora quis fazer esses dois personagens tão distantes em personalidades para a gente ter realmente uma discussão muito mais eficaz do que ela queria trazer pra gente nessa história. Tem uma parte que fala bem assim: todo mundo precisa se encaixar no padrão, tem que caminhar sempre no mesmo passo. Você já tem mais de 30 anos, o que está fazendo nesse trabalho temporário? Por quem nunca teve uma namorada? As pessoas se metem até na minha vida sexual, perguntam impassíveis se eu já tive relações ou não, e ainda acrescentam, dando risada: na zona não conta, hein? Não incomodo ninguém. Faço parte de uma minoria, só isso. Mas é suficiente para que todo mundo se sinta no direito de me assediar e violentar. Uma das frases, assim, que eu marquei. Aqui tem uma parte que ela fala bem assim também, ó. O problema é que quando as pessoas que não se consideram estranhas pensam que sou estranha e começam a fazer um monte de perguntas, querem saber tudo nos mínimos detalhes, sabe? Então eu preferia ter uma explicação, para não ter que ficar lidando com isso. Se as pessoas acham que alguma coisa é esquisita, elas sentem-se no direito de invadir essa coisa para descobrir os motivos da sua esquisitice. É cansativo, além de ser irritante ver essa arrogância toda. Então, assim, é um livro muito, até mesmo em alguns momentos, ele parece até infantil as coisas que ela fala. Umas coisas bem intensas, mas com uma pegada mais infantil. Assim, 5 estrelas, muito bom. Eu sei que pode ser que não agrade todo mundo, assim, porque realmente é um livro estranho, incomoda em vários outros, mas é realmente um livro muito bom. O próximo livro é mais um livro nacional, super curtinho, vou falar bem rápido dele porque o vídeo já tá enorme. E esse daqui eu dei 5 estrelas e favoritei. E eu tô falando de A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. É um livro também da Companhia das Letras.
Mais uma vez, 150 páginas assim no máximo que esse livro tem. E esse daqui eu li, gente, em uma manhã. Eu peguei ele pra ler numa manhã e eu terminei durante a manhã, porque é muito rápido, muito intenso, eu não queria soltar, fiquei triste, fiquei mal. Mais um livro triste aqui pra vocês, que vocês vão me ouvir recomendar demais. Aqui a gente vai acompanhar a história do Raimundo, que é um senhor de 71 anos, que ele nasceu e cresceu na roça, e ele, com seus 70 anos, ele vai então tentar ali, pelo menos aprender a escrever e a ler, e é muito tocante já esse início. E por que que ele quer ler e escrever com 70 anos? Porque ele quer falar sobre a história de um amor que ele teve durante a sua juventude com um outro cara e como foi difícil e doloroso toda a sua trajetória até chegar aos 70 anos. E, né, falam sobre esse momento que eles tiveram que se separar por conta, mais uma vez, da sociedade e tudo mais. Gente, juro, o mal da sociedade é a própria sociedade. Então, assim, é um livro muito intenso, muito triste, que eu marquei um monte de coisas, com uma pegada muito mais poética. Tem uma parte até mesmo que fala bem assim: nas peles nuas, a saliva dos beijos e o suor dos abraços irrigavam. Dentro deles, raízes fortes, de agarrar as tripas e o que mais tivesse dentro, até a alma. E as raízes faziam das veias a seiva e cresciam pelos poros como galhos trepadeiros em direção ao sol. Quando se tocavam, se engarranchavam e viravam uma planta só, com flor que se abria sobre o peito. Papoula amarela de cálice cor de sangue. Não podia ser contra a natureza então que eles não pudessem viver juntos, crescer num só. Raimundo e Cícero. Cara, juro, a escrita dele é muito bonita. Muito triste em vários momentos. A gente tem aqui, caras, esse livro é muito doido de falar, porque é até difícil de recomendar, porque ele tem muitos gatilhos aqui, gente. Ele vai falar sobre homofobia e muitos gatilhos para transfobia também. E, assim, como se passe muito tempo atrás, né? E também uma realidade muito diferente, né? Uma família que mora na roça e tudo mais. O pai, quando descobre algumas coisas, machuca muito o Raimundo, tipo, muito mesmo. Ele tem vários capítulos aqui que o pai bate nele de forma grotesca, de sangrar. Então, assim, é muito triste ler tudo o que tá acontecendo aqui. E quando os dois estão juntos, é muito bonito de ver também. Então, é um livro que, sabe, ele vai te machucar por conta das partes ali de agressões físicas, mas ele também te traz uma sensação muito boa quando você lê sobre o romance dos dois. Então, assim, é um livro tocante, que eu já aviso, tem muitos gatilhos aqui, de verdade, tem muitas cenas de agressão, mas que vale a leitura pelo teor da história. Então, assim, é um livro muito lindo, muito triste, muito, sei lá, só coisas boas e tristes sobre esse livro aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma frase que fala. Não, eu fiz marcações, tipo assim, esse parágrafo inteiro aqui é perfeito. Aí eu só escrevi um monte de coisa aqui, tipo, dilacerado, sabe? Marquei tudo. Olha, tem essa frase assim, bem. 3 palavras quase. A voz que afaga também é a voz que afoga. Cara, essa frase assim já deixa muito sobre o livro, porque, por exemplo, o pai, ele se importava muito com o filho. Então, quando ele falava algumas palavras, né, tipo, ai, cara, você foi muito bom hoje, também era a voz que maltratava. A voz que dá o elogio também é a voz que machuca. Então, assim, eu baixei muitas coisas aqui que eu queria sentar e conversar com outra pessoa sobre, porque é um livro muito bom, que fala muito sobre essa questão também da família, né? Sobre como, até que momento você tem que aceitar o que a família fala e qual é o momento também de você perceber que aquelas pessoas ao seu redor não te fazem mais bem. Tem uma frase aqui da Suzane, que é a nossa personagem trans do livro, que ela fala como ela tentou explicar pro pai dela que ela era trans. Ela fala bem assim: o que eu tanto queria dizer para ele é que me sentia diferente, um desencontro, um desconforto dentro de mim. É difícil explicar, pai. Sabe quando o senhor coloca umas pedras dentro de um copo e o que fica dentro, sabe, as pedras não se formam ao copo? Fica sempre os espaços, sem pedra ou sem copo? Não é igual quando você enche um copo com água, que o copo fica todo preenchido e a água colada nas paredes do copo sem sobrar um cantinho de ar que não tenha água. Todo mundo parece feito como água e eu me sinto de pedra dentro de um corpo. A vergonha não me serviu de nada. Fez foi abrir a porta. E quando a porta se fechou atrás de mim, com a rua toda na minha frente, o mundo todo na minha frente, eu soltei a mão da vergonha. Fui para um lado, ela foi para o outro, e eu fui andando. Estou andando até hoje, mancando de vez em quando.
Fiquei em paz comigo. Tinha que fazer alguma coisa. Quebrar o copo. Que as pedras ninguém quebra. Então, assim, é um livro muito bom, de verdade, 5 estrelas. Falei muito ainda dele e é isso, gente. Leiam A Palavra que Resta, do Stênio Guardel. E por último, este livro aqui eu não vou falar sobre ele aqui, só que eu terminei mesmo no último dia do mês. E é A Senhora, do José de Alencar. Eu não vou falar sobre ele aqui porque ele vai sair um vídeo em breve, lendo os mesmos livros que as pessoas leem nos ônibus, né? Fez sucesso, parte 1, então tô fazendo parte 2. Então, em breve eu falo sobre ele com vocês. Mas esse daqui, gente, é uma farofa brasileira, um futrico ali, mulher mandando em homem, muito bom. Então, assim, só posso falar isso, depois eu falo mais sobre ele com vocês. Foi isso, esses 10 livros, só leituras boas e tristes, né? Como a Lina diz, né? No meu caso é tristes, boas e tristes. Queria eu ler só livros que sejam bobos e gostosos, mas eu gosto de livros tristes que me fazem pensar em muitas coisas. E esses daqui foram os livros que eu li em abril. Todos os livros aqui eu recomendo demais, principalmente esses 3 últimos que eu falei pra vocês. Vale muito a pena a leitura, e Na Casa dos Sonhos também. São 4 livros que eu dei 5 estrelas e que recomendo pra todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra num próximo. Não se esqueçam de passar lá na lojinha, como eu disse no início do vídeo. Tem camisetas agora e ecobags novas também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, o vídeo ficou enorme e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!